Êxodo já muda um pouco a sessão, muda a ideia e começa a contar a história do quê? Da saída do cativeiro, da libertação do Egito. E a partir de Êxodo, ele começa uma nova sessão, ali perto de 1400, 1445 antes de Cristo. Abrão, por exemplo, foi chamado perto de 2000 antes de Cristo. A idade, uma cronologia assim ajuda a gente a compreender, pelo menos para mim me ajuda. Abrão viveu 2000 anos antes de Cristo. E de Gênesis 1 até Abrão, se passaram 2000 anos, pelo menos. Isso dentro de uma cronologia que pensa na humanidade na Terra como tendo por volta de 4000 anos, tá? De 6000 anos hoje. Há uma certa cronologia, alguns cientistas, homens que conhecem muito mais do que nós, que dão uma data da Terra de 6000 anos. Outros dão uma data de 12.000 anos. Eu tenho um quadro cronológico, por exemplo, que estabelece a idade mais antiga como sendo 10.000 anos antes de Cristo. Não importa muito, isso a gente não quer provar nada com relação a isso. O que nos interessa é saber a história da redenção. O que é que Deus fez para resgatar a gente. Isso é que mais nos interessa no Pentateuco e no restante do panorama bíblico que a gente vai repartir com você. Mas é interessante pensar que entre Adão, vamos pensar nessa conta, tá? Entre Adão e Abrão passaram-se 2000 anos, as pessoas viviam muito, 900 anos, 700 anos e tudo mais. Mas em Abrão, começa uma conta nova e 500 anos depois de Abraão, né, o povo está no Egito e já está saindo do Egito por volta de 1445 anos antes de Cristo. E ficam 40 anos no deserto, e eles estão tomando a terra de Canaã, entrando no território que Deus tinha prometido para eles, por volta de 1405. Quem já viu a chave? A chave de Davi que a gente projeta nos nossos seminários? Quase todos, né? Vocês lembram que nós falamos de um camarada que JK achou que era a reencarnação lá no Egito, chamado Akhenaton? Lembra desse camarada? Akhenaton. Nefertiti era a esposa dele. Já ouviram falar de Nefertiti? É a rainha egípcia, das dinastias egípcias, considerada a mais poderosa e tal, do tipo Nefertiti. Era a rainha que, quando traziam os inimigos, os reis, não matavam reis. Ou quando isso acontecia, só um rei pode matar outro rei. Nefertiti não. Ela pegava a espada e ela cortava a cabeça do rei inimigo. Ela mesma. Não esperava o marido. Jeza pura, né? Então, você imagina como que era essa mulher, né? E ela é considerada, em toda a história do Egito, a rainha mais poderosa. Essa mulher é a esposa de Akhenaton. Provavelmente pais de Tutankhamon. Lembram de Tutankhamon? Lembram? Já assistiram o filme A Múmia? A Múmia 1, a Múmia 2? Né? Então aparece aquele cara vindo e tal. Eu não vou contar o filme que vocês viram. Aquele cara é o Tutankhamon. Mas a história se confundiu. Às vezes parece Akhenaton. Porque a luta das duas mulheres lá por ele é fato, aconteceu de verdade na história. Houve um problema conjugal com Akhenaton e aconteceu aquela briga entre as duas mulheres de verdade. Não do jeito que o filme conta, mas o drama, ele é real. Por que estou dizendo isso? Porque Akhenaton, ele foi o faraó dos faraós do Egito mais importante de todas as dinastias. Ele pertenceu à 18ª dinastia dos faraós egípcios. E isso aconteceu por volta de 1300 e pouco, 1320, 1310, 1350, não dá para saber exatamente, mas perto da época dos juízes, quando o povo se estabeleceu na terra de Canaã,
uns 100 anos depois de Ramsés, uns 100 anos depois do faraó que sofreu ali na mão de Deus e de Moisés, né? As 10 pragas e tudo mais. Eles entram no deserto, quando estão entrando na terra de Canaã, está inaugurando uma seção nova na Bíblia, que é chamado Tempo dos Juízes, certo? Não haviam reis, eram juízes profetas. Então, vai ter um dia aqui que vocês vão ouvir somente sobre o livro de Juízes. Então, está inaugurando um tempo novo. Exatamente no período dos juízes, é que Aquinatom está exercendo o seu reinado na 18ª dinastia dos egípcios. E é interessante essa comparação. Você sabe que, eu estou dando um contexto geral, amados, isso aqui é panorama bíblico, tá certo? Eu estou dando um contexto histórico para você viajar um pouquinho na história, tá certo? Para ver como você consegue fazer relações. Você assistiu o filme 300, por exemplo? Já assistiu? Você sabe quem é aquele cara que foi... aquele papel, né, aquele personagem que foi protagonizado pelo artista brasileiro lá, como é que chamam ele mesmo? Rodrigo Santoro. Sabe quem é aquele cara? Provavelmente seja o marido de Esther. Provavelmente. Há como comprovar isso? Não, é difícil, porque você lê um livro que estabelece uma cronologia e tudo aponta para isso. Aí você lê um outro livro de história que apresenta uma cronologia um pouco diferente, aí você não encaixa mais. Então, vamos dizer assim, não podemos afirmar, mas existe a possibilidade, no filme que você ter assistido, do filme 300, aquele cara lá ter sido o marido de Esther. E por causa disso, qual é o valor dessa observação, dessa informação? Aquele cara foi influenciado por Deus. De alguma maneira, houve um momento em que ele teve um encontro com Deus, através de Esther. E Aquinatom, porque a gente apresenta a chave para você, somente no aspecto negativo, né? Pois esse cara não sem vergonha, é um idólatra mesmo, né? Como todo faraó. Mas Aquinatom significa o representante de Atom. Atom era o nome que se dava ao Deus Sol, ou a divindade mais importante do Egito. E ele foi criado para ser um sacerdote, Aquinatom. E ele foi sacerdote de Atom. Daí o nome dele, que não era Aquinatom, ter mudado para Aquinatom, como sendo o representante de Atom. Sabe qual foi o problema dele ter mudado a capital do Egito? Então, vocês estão comigo? Posso seguir? Vocês estão comigo mesmo? Alguns já estão no segundo sono enquanto eu falo aqui. Vamos lá. Levanta, ó tu que dormes, né? Desperta, ó tu que dormes. Vamos lá. Então, qual é a importância disso? Esse camarada que foi criado para ser sacerdote de um só Deus, eu não sei porquê, talvez ele tenha sido influenciado pela história de Israel. De alguma maneira ele sabia o que tinha acontecido com Moisés. Há 100 anos atrás eles liam histórias. Os faraós, eles eram doutores, eles estudavam sobre tudo. Lembra de Moisés? Que estudou para ser engenheiro, para ser arquiteto, para ser rei, para ser faraó, conhecia de matemática, conhecia de engenharia, conhecia de literatura, conhecia de tudo. Os reis, eles deveriam conhecer de tudo. Então, esse faraó conhecia a história, e provavelmente o que tem acontecido lá com Moisés, e, segundo o príncipe do Egito, seu irmão, né? A gente não sabe, tá? Não dá para afirmar tal coisa, tá? E o fato é que, no seu coração, ele resolveu servir a um Deus só. Esse tal de Atom. Né? E quando ele assume o reinado, ele se põe em guerra contra os demais faraós, os demais sacerdotes do panteão egípcio, porque tinha Deus para todo lado. Sabe o que esse cara fez? Ele começou a matar todos os sacerdotes dos outros deuses e destruiu os templos dos outros deuses no Egito.
na capital do Egito. Aí criou uma confusão nacional, que botaram ele para correr. Ele precisou mudar a capital de endereço. Por isso que Akhenaton saiu da onde estava e foi inaugurar uma cidade nova, chamada Aquitaton, a 300 quilômetros ao sul, no Egito, às margens direita do rio Nilo, que hoje os restos os arqueológicos de Aquitaton estão debaixo de um pequeno vilarejo chamado Tel El Amarna. E curioso isso, que muda de endereço, vem para o sul e ele constrói a sua cidade, a capital do Egito, nova, mas tudo porque ele queria servir um Deus só. Então, qual é a importância disso? Não há como comprovar historicamente, mas eu fico tentando observar como Deus está querendo influenciar as culturas e a história de todos os povos em todo o tempo. E assim a gente vai percebendo que Deus quer alcançar as nações sempre. Daí Deus investiu pesado, chamando esse tal de Abrão, desse lugar aqui, de Ur dos Caldeus, saindo da idolatria, como se dizendo assim, eu quero começar a reescrever a história. Vamos lá, vamos seguir até o final do Pentateuco. Ur dos Caldeus, Abraão, a mudança de nome tem a ver com a aliança que Deus fez com ele, com a humanidade, eu vou falar sobre isso já já. Depois segue até os seus filhos, José, depois Egito, a saída, o êxodo, o deserto, começa, aí até o final do deserto, nós temos, os livros foram escritos, Pentateuco foi escrito dentro do período do deserto. Gênesis, Êxodo, Levítico, foi escrito logo no começo do deserto. E Números, talvez estendendo um pouquinho mais para dentro dos 40 anos, porque ele conta a história da caminhada. Se você lê Números, você percebe não apenas a contagem das pessoas. É muito chato ler Números. Como é chato ler Números, não é? Não é? Não, não é. Não é chato coisa nenhuma. É bom, é gostoso ler Números. E fulano teve tantos filhos, e pai, filho, neto, bisneto, trineto, é gostoso. Fala assim, é gostoso ler Números. Isso. Porque aí você vai descobrir coisas lindas, não apenas a contagem do povo de Israel. Você vai descobrir como eles caminhavam no deserto. Como é que esses 2,5 milhões de hebreu, caminhavam no deserto, pelo amor de Deus. Como é que esses caras faziam isso? 2,5 milhões de gente, desorganizadamente, desordenadamente? Não. Existia uma dinâmica. O tabernáculo estava no meio, 3 tribos na frente, 3 tribos do lado direito, 3 do lado esquerdo, 3 atrás. 3 na frente. Judá, Zebulon e Issacar. Judá porque era o líder. Zebulon porque eram homens fortes de guerra. Issacar porque tinha discernimento dos tempos, sabia quando era para ir, quando era para parar. Uau! Que lindo! Isso é lindo demais. Por que eles andavam nessa disposição? E as tribos dos fundos? As tribos que ficavam lá atrás, as 3 tribos que estavam por último lá. Por que eles eram os últimos? Se você quiser, você vai estudar. Esse é o nosso papel, instigar você ao estudo da palavra. Por que as 3 tribos do lado direito estavam no lado direito? Vai estudar para saber.
E do lado esquerdo? Vai estudar para saber. E o tabernáculo? Por que era como era? Quem já estudou sobre o tabernáculo? Quem já assistiu aquela fita do Benny Hinn sobre o tabernáculo? Alguns já assistiram. Quem sabe pouco sobre o tabernáculo? Pouco. Pode levantar a mão, é importante, porque aí eu vou saber se eu vou gastar tempo com isso ou não. Quem sabe pouco sobre o tabernáculo? Tá. Quem não sabe nada sobre o tabernáculo? Alguns corajosos, muito bem. Quem gostaria de que eu gastasse tempo falando sobre o tabernáculo? Ok. Quando a gente entrar em Êxodo, aí eu vou parar um pouquinho aí, e a gente vai conversar sobre o tabernáculo. Então, o que acontece? Dentro do deserto, o que está acontecendo? Gênesis, Êxodo, Levítico, que são as instruções para todo o serviço sacerdotal e todo o serviço dos levitas, fala da santidade de Deus e tudo mais. Aliás, livro de Levítico, o tema central de Levítico é a santidade de Deus. Aí você vê Números, né, que conta essa história linda de como eles marchavam e a posição. Não era só gente andando. Cada vez que eles se punham a marchar, existia toda uma dinâmica que existia. Por exemplo, as tribos levantavam os seus estandartes. Eles não iam apenas andando. Eles literalmente marchavam. E marcharam por 40 anos. Deus do céu. Né? Aí, com os seus estandartes levantados, para nós somos da tribo de Judá. E levantava assim. Sabe qual era o principal símbolo do estandarte da tribo de Judá? O leão. Qual era o símbolo do estandarte da tribo de Issacar? Hã? Vai estudar. E da tribo de Zebulon? Vai estudar. Não dá um desespero santo nisso? Dá, né? Eu sei que dá. É exatamente isso que eu quero provocar em você. Você passe a noite lendo o livro de Números. Aí você vai chegar aqui amanhã assim, ó, com o olho pequeno, igual o Marcão agora, né? Mas, sabendo contar para a gente, como é que foi essa marcha no deserto. Isso é lindo, porque Deus está se revelando com isso. Deus está se dando a conhecer. Deus está recontando uma história. Deus está ensinando o povo sobre a sua santidade. Deus está ensinando o povo que eles têm um papel, eles têm uma missão. Cada tribo tem um papel importante na história. Cada um tem dons, cada tribo tinha dons especiais. E quando eles se juntavam e serviam um ao outro, eles eram completos. Deus está se dando a conhecer para eles. Os símbolos que levantavam, a identidade de Jesus em tudo isso. Outro estudo que você pode fazer no livro de Números, depois de descobrir todos esses sinais, de descobrir todos esses simbolismos, descobrir esses posicionamentos todos, além do próprio tabernáculo, você fazer um trabalho de descobrir como isso está relacionado com Jesus. Porque se isso não tem uma relação com a redenção, não tem motivo de estar lá. Se está lá, é porque Deus está contando a história da redenção. Jesus é o leão. Os 12 pães da mesa da proposição, os pães da proposição na mesa, dentro do santo lugar, conta a história de Israel. Os 12 pães falam das 12 tribos. Então, algo está sendo escrito por Deus e está ensinando o povo quem eles são no deserto. No deserto. E depois, lá no final, mas o problema é que eles pecaram no deserto, não é isso? Ok, Números está sendo escrito, eu quero dar a visão geral desses livros do Pentateuco, é isso que eu estou fazendo. Números foi escrito meados do deserto ali, bem próximo dos 3 primeiros livros, e até meados da caminhada no deserto. Não dá para dizer a data certa, tá? Não dá para dizer. Mas
meio que foi escrito junto, porque são vários livros. Não pense que Moisés sentou, agora eu vou escrever Gênesis, capítulo 1, verso 1. Não, foram muitos escritos, muitas tábuas, muitas pedras, madeira. Não pense que tinha papel e caneta Bic. Deu trabalho. Deu muito trabalho para você ter na sua mão hoje o que você tem aí. Aí, ele juntou esses escritos todos e depois foram sendo organizados com o tempo e com a história. Só que aconteceu o problema. Eles pecaram no deserto. A geração que saiu do Egito ficou com saudade do Egito e cometeu pecado. Eles estavam sendo provados no Egito. Deuteronômio capítulo 8 lembra a gente disso. Que eles foram para o deserto